3 séries de alongamentos em posições diferentes para você executar com seu aluno idoso. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Estou começando agora mais um episódio do programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo fazer com que o profissional de educação física fature mais de 10 mil por mês como personal trainer de idosos. Gente, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou formado em educação física, sou personal senior há mais de 17 anos, tenho pós-graduação em atendimento personalizado e também em educação física gerontológica, né? Sou também proprietário de academia há quase 10 anos. E nessa live de hoje, é uma daquelas lives que a gente abre o leque de opções, assim, de exercícios para vocês conseguirem aplicar com os alunos de vocês em aula. Então, estou fazendo hoje aqui na minha casa porque o tema de hoje ele é bem propício a isso, né? Vou fazer uma aula de alongamento, vou dar algumas opções de alongamentos para vocês e isso vocês podem fazer na residência dos alunos de vocês, podem fazer no condomínio onde vocês atendem, tá? Então, é esse o tema de hoje e é isso que eu vou mostrar para vocês. Estou aqui também com a minha parceira hoje aqui de aula, né? Vocês podem ver que ela está meio cansada hoje, está meio devagar aqui. Caso ela se intrometa na nossa aula aqui, não reparem, porque ela faz com boa vontade, tá? É o jeito dela. Mas vamos deixar assim que ela tá tranquila hoje. Mas, gente, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de alongamento. E essa aula é importante, essa live é importante para nós personagens, porque a gente, que nem eu falei para vocês, a gente abre um leque aí de opções, né? De variação de exercício para a gente poder passar em aula para os nossos alunos. E vocês sabem que eu digo sempre que quanto mais a gente abre esse leque de opções de exercício, mais a gente demonstra para o aluno que a gente está comprometido com a causa dele, né? O aluno vai ver que vocês vão atrás de informações, vocês estudam, vocês pesquisam exercícios e temas que são relacionados às necessidades que ele tem. É claro que eu sempre falo também que não basta ser um personal com 1000 exercícios na cabeça, né? Porque não é simplesmente isso que vai fazer com que vocês cheguem nesse faturamento de 10 mil. Tem muitas outras coisas envolvidas, né? Principalmente relacionados à carreira, né? Não basta a gente ter conhecimento e daqui a pouco não conseguir externar o nosso conhecimento. Então é preciso que a gente tenha conhecimento na parte de marketing, por exemplo, né? Também a gente tem que saber vender o nosso trabalho. Não adianta a gente ter conhecimento e só os nossos alunos saberem que a gente tem esse conhecimento. É preciso que as outras pessoas saibam, é preciso que a gente venda esse nosso conhecimento. Afinal, se a gente quer faturar mais de 10 mil, para faturar, a gente tem que vender, né? Então saber 1000 exercícios, 2000 exercícios é bom daqui a pouco para o ego do professor, mas não é isso que vai fazer vocês chegarem ao faturamento de mais de 10 mil, tá? Porém, como eu falei, é importante também que vocês tenham esse conhecimento, né? Conhecimento amplo, esse leque de opções de exercício, principalmente para motivar o aluno de vocês em aula, tá? E quando eu falo variação, vou dar o meu exemplo aqui. Eu nunca repito aula. As minhas aulas são sempre diferentes uma das outras, tá? Só que, gente, apesar de ser diferentes, né? Delas serem diferentes, eu sempre trabalho pensando no mesmo objetivo. Então, o meu aluno tem um objetivo específico, tem as suas necessidades, e eu vou variar os exercícios, variar as minhas aulas, mas sempre com a ideia, né, o pensamento nas necessidades do meu aluno, nos objetivos dele. Outra coisa importante também é respeitando sempre a fase que o meu aluno se encontra e o nível de condicionamento que ele tem. Então eu não posso daqui a pouco estar botando um exercício que seja mais complexo, mais intenso, na frente de um outro que seja mais básico.
O meu aluno precisa ter primeiro a base, ter conhecimento, né, sobre a execução correta, sobre a postura que ele deve ter no momento do exercício, para poder daqui a pouco avançar e progredir no treinamento com ele. Certo? Se existe uma importância para o personal trainer saber ter esse leque, né, de opções de exercício, é importante também para o nosso aluno, principalmente o aluno idoso, que ele tenha, é importante o alongamento para ele, né? E por que é importante? Primeiro ponto é porque o alongamento ajuda na flexibilidade, né? Então, o aluno que tem um bom alongamento ali da sua musculatura, ele vai ter uma maior flexibilidade. E também o alongamento vai auxiliar, vai ajudar muito na amplitude dos movimentos dele. Né? Apesar da amplitude de movimentos estar relacionado mais a uma questão articular, a parte muscular vai ser importante nesse contexto. Ela está diretamente relacionada a esse objetivo também, que é a melhora da amplitude de movimento. Outro ponto importante é que o alongamento vai ajudar muito o meu aluno idoso na postura dele, né? Principalmente o idoso que, com o passar do tempo, já sofre algumas alterações, algumas mudanças na sua postura em função do processo de envelhecimento, né? Principalmente, vamos pegar um exemplo clássico aqui, o aluno idoso que tem já uma projeção para frente, tem aumento da curvatura, né, ali da região torácica. Então, essa parte do alongamento vai ser fundamental para ajudar tanto na questão postural, quanto na parte daí de estabilização desse meu aluno. E isso vai fazer também com que ajude ele a reduzir lesões e até quedas. Então, amplitude de movimento, flexibilidade na musculatura, todos são pontos positivos para a questão de funcionalidade do meu aluno. Ele promove também relaxamento muscular, né? A gente sabe que o aluno idoso também apresenta muita rigidez muscular com o passar do tempo. Não é incomum de ver os alunos idosos na academia com tensão, né? Então, o alongamento, feito na medida correta, ele promove também o relaxamento muscular. E tudo isso, todos esses pontos que eu estou citando para vocês, eles vão repercutir, de novo, na funcionalidade desse meu aluno e na independência dele. Ou seja, o fato dele conseguir realizar suas tarefas sozinho, né, de maneira individual. Bom, existem alguns tipos de alongamento. Vamos lembrar aqui, eu vou repassar os mais importantes aqui, tá? Para a gente relembrar. Primeiro, que é o que eu vou falar na aula de hoje, inclusive, é o alongamento estático, que é aquele que a gente mantém uma posição por algum tempo, né? Um outro tipo de alongamento é o alongamento dinâmico. E como o próprio nome já diz, envolve movimento. Tem um terceiro tipo também, que é o passivo, que é onde o personal, o professor, vai realizar no aluno. Tá? E tem um quarto que eu gosto de aplicar, principalmente em fases que eu estou trabalhando o aumento dessa flexibilidade com o meu aluno, que é o FNP. Não sei se você já ouviu falar, que significa facilitação neuromuscular proprioceptiva. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Mas isso envolve contração da musculatura, relaxamento desse músculo, tá? E depois, sim, um alongamento passivo, que é esse que eu falei para vocês anteriormente. Tá? Vamos tentar exemplificar aqui, se a minha parceira permitir. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui, caso vocês não enxerguem, não estejam me vendo, me avisem, tá? Vou ficar aqui, ó, na posição sentada, tá? No chão. Vou começar pelo alongamento estático, tá? O que seria um alongamento estático da parte posterior da coxa, por exemplo? Seria levar o meu tronco à frente e permanecer lá por alguns segundos, certo? Agora, vamos mudar. Vamos para o dinâmico. O dinâmico, como eu falei para vocês, envolve movimento, né? Então eu vou fazer
movimentos para frente, sempre tentando uma maior amplitude, né? Uma maior amplitude de movimento ao longo de cada execução que eu faço. Então eu vou tentando já aqui progredir em relação à primeira repetição que eu fiz, tá? Falei do estático, falei do dinâmico, agora vamos para o passivo. O passivo, gente, eu não tenho como mostrar aqui porque eu não tenho uma outra pessoa me ajudando. Mas se eu tivesse com um personal trabalhando comigo, esse personal colocaria as mãos aqui nas minhas costas e me ajudaria a levar o tronco para frente, tá? Então, esse aqui seria o alongamento passivo. E agora, aquele quarto que eu falei para vocês, o FNP, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Que bicho é esse? O que acontece? Nesse caso aqui, eu começaria com o meu personal, tá? Ele na minha frente, puxando as minhas mãos, ou daqui a pouco empurrando nas minhas costas, como eu fiz antes. Só que nesse momento que ele está me auxiliando, me empurrando para frente, eu estou fazendo uma força contra. Eu estou fazendo uma força contrária à resistência que ele está criando para mim. Tá? Então, há uma contração da musculatura, tá? Por algum tempo. Depois, ele solta, né? Eu paro de fazer força, relaxo alguns segundos e aí sim ele vai me ajudar e eu não vou fazer um movimento contra. Eu vou simplesmente tentar alongar um pouco mais, tá? E vocês vão perceber que quando vocês fizerem isso, vocês vão conseguir um alongamento maior, tá? Gente, algumas dúvidas que ocorrem quando a gente trabalha com essa parte de alongamento. Primeiro, quanto tempo que eu devo ficar alongando nesse movimento estático, tá? Assim, eu peguei aqui informação de um dos fisiologistas mais conhecidos do Brasil aqui, que é o Turíbio, tá? E ele fala que o alongamento passivo a gente deve fazer no mínimo 15 segundos e no máximo 45, né? Porque depois de 45 segundos, a gente começa a exigir demais da nossa musculatura. E esse é um outro ponto importante, né? Ah, mas em que momento que eu vou fazer, que eu vou aplicar o alongamento? Será que vai ser no início das aulas? Será que vai ser no final? Vou falar para vocês, a gente pode fazer em qualquer momento da aula. Só que cada momento tem o seu objetivo, tá? Se eu vou fazer lá no início da minha aula, eu vou fazer ele como objetivo, tendo como objetivo um aquecimento. Porém, aí tem um detalhe. Se eu aplicar muita força no meu alongamento estático lá no início da aula, eu já vou estar comprometendo o nível de força muscular da minha musculatura. Então, no momento que eu estou trabalhando com uma pessoa idosa, o fato de eu estar fazendo um alongamento mais forte não é interessante para mim. Tá? Agora, que nem eu falei para vocês lá no início da live, se eu estiver numa fase de treino em que eu esteja dando ênfase à questão de aumento de flexibilidade, eu vou trabalhar o alongamento na parte principal da minha aula, em alguns exercícios, né? Porque, gente, quando a gente pensa em ganho de flexibilidade, não é simplesmente alongar o aluno no início do treino, alongar no final. A gente tem que pensar em progressão, assim como qualquer outra variável. Ah, eu quero aumentar o nível de força muscular no meu aluno. Vocês vão aumentando a carga de acordo com a condição do aluno, não é assim? Então, com a questão de flexibilidade, é a mesma coisa. E aí eu posso usar os recursos que eu tiver. Eu posso fazer o alongamento passivo, eu posso fazer a facilitação neuromuscular, que nem eu falei para vocês agora, né? Então, são ideias aí que eu passo para vocês que vocês podem usar em aula. Então, assim, se eu aplicar muita força no início ou ficar muito tempo acima dos 45 segundos, eu já vou comprometer o meu nível de força muscular para o restante da aula, tá? E aí eu posso fazer esse alongamento no final da aula também, como uma espécie de relaxamento.
Eu utilizo normalmente um aquecimento, eu não faço alongamento no início, tá? O aquecimento que eu faço é através de mobilidade, através de liberação miofascial, através de ativações musculares. Então eu não gosto muito de trabalhar com alongamento no início, mas eu sempre faço um alongamento no final da aula, é alongamento passivo, tá? E aí quem é personal trainer sabe que alongar o aluno faz toda a diferença, né? Porque há uma diferença em o aluno fazer o seu próprio alongamento e o personal fazer pelo aluno. Qual é a principal diferença? Porque quando o personal está fazendo o alongamento no aluno, o aluno consegue ficar totalmente relaxado. Agora, no momento que ele mesmo se alonga, ele está aplicando uma força. Então ele não consegue ficar 100% relaxado. E qual é o aluno que não gosta de ser alongado? Todo mundo gosta, né? Se a gente está entregando um serviço que é diferente para ele, obviamente que a gente tem que alongar ele no final da aula. Até no final eu alongo e aí depois eu faço uma liberação ainda, pego uma bolinha, passo no aluno. Assim, qual é o aluno que não vai gostar, né? Bom, mas vamos lá, vou começar mostrando para vocês então uma sériezinha de alongamento, tá? Eu vou mostrar em média 10 alongamentos em cada uma das posições. Vou fazer na posição sentada numa cadeira, num banco, tá? Vou fazer sentado no chão e também na posição de decúbito, beleza? Vamos lá então, olha só. Vou pegar meu puffzinho aqui. Caso vocês não estejam enxergando, falem para mim aí, tá? Mas eu acho que tá tudo bem aqui pela visão que eu tenho. Olha só, gente, primeiro alongamento que eu vou mostrar para vocês é um alongamento da parte posterior da coxa, tá? Então vou deixar uma das pernas estendidas à frente, posso deixar o joelho um pouquinho flexionado, uma mão em cima da outra, tá? E eu vou projetar o meu tronco para frente. Por vezes tem aluno que não consegue nem ir muito para frente, tá? Então só o fato de já inclinar o tronco aqui, ó, já é o suficiente para ele sentir a parte posterior, tá? Agora, se ele consegue, vocês podem estimular esse aluno para avançar na posição, tá? Até vocês sabem, aí, quem acompanha o canal, que existe um teste de flexibilidade para membro inferior que é através deste movimento aqui. Então, por isso que eu falo muito da progressão da flexibilidade, tá? Tem que haver essa progressão para vocês ter ganhos depois e poder mostrar esses ganhos para os alunos de vocês. É a entrega de resultado que favorece o trabalho de vocês e valoriza o trabalho de vocês. Então vocês têm que estimular o aluno de vocês a avançar cada vez mais, beleza? Aqui tem um detalhe, pessoal, que quando a gente vai para frente com o tronco, pode ser que o aluno sinta um pouquinho da panturrilha, tá? E como é que a gente faz para evitar isso aí? Flexiona um pouquinho o joelho e aí solta o peso do corpo lá na frente. Ó, coloquei uma mão em cima da outra e vou lá na frente. Vou lá ficar de 20 a 30 segundinhos, aí eu volto à minha posição inicial, tá? Um segundo alongamento para mostrar para vocês, vou na mesma posição, tá? Só que agora sim eu quero estimular um pouco mais, ativar a panturrilha, tá? O que eu faço? Eu vou colocar os dois pés à frente agora, um em cima do outro, tá? E eu vou com as duas mãos de novo, ó, em direção à ponta do pé, a ponta dos dedos lá, ó. E aí essa perna de cima aqui, ela vai ficar totalmente estendida, tá? No momento que vocês levam o tronco para frente, vocês vão ver que vocês vão sentir mais a panturrilha em relação à parte posterior. Beleza? Qualquer dúvida, vão falando aí. Se eu não conseguir responder, até porque eu estou um pouquinho mais longe da câmera hoje, eu respondo depois, tá? Olha só, um terceiro alongamento dessa sequência para a gente fazer, pega mais a parte aqui externa da coxa, um pouco mais do glúteo médio, tá? O que a gente faz? Pega uma das pernas, apoia em cima da coxa contrária e simplesmente solta o peso do corpo para baixo. Ó, deixo as mãos soltas, relaxo a cabeça, soltei o peso do corpo. Assim como naquele anterior ali, se o aluno simplesmente inclinar o tronco, projetar à frente, pode ser que ele já sinta, tá? Então, vamos de acordo com a condição desse aluno,
Tá? Então, fizemos até agora posterior de coxa, e ativa um pouco da lombar, panturrilha e também a parte de glúteo. Tá? Quarto, vou alongar a parte interna da coxa, adutores. Tá? Então, o segredo aqui, gente, é deixar a perna bem solta. A única coisa que eu vou forçar aqui são as minhas mãos, fazendo uma força para fora. Ó. Se eu deixar minha perna contraída e fazer uma resistência, eu não vou sentir alongar a região. Então eu tenho que deixar a perna bem solta e aí sim fazer uma força com as mãos para fora. Outro ponto importante, no momento que a gente faz esse alongamento sentado, é a postura do aluno, né? Já ouviram 1000 vezes, né, falar que a gente tem que sentar sobre os isquios. Uma das maneiras de encontrar os isquios é sentando em cima das mãos. Ó, aí vocês vão perceber o osso que tem ali na parte do glúteo. Encontrou os ossos, sentou em cima dele, tira as mãos. Ó, vocês podem ver que eu já consigo manter meu alinhamento da coluna, tá? Fica a dica aí. Bom, vamos lá. Fiz o alongamento para adutores. O próximo vai ser um alongamento mais para a coluna. Tá? E como é que eu posso fazer isso? Afasto um pouquinho meus pés, relaxo o meu corpo, ó, relaxo a cabeça e solto todo o peso lá para baixo. Enrolo bem. Quanto mais para frente vocês forem com as mãos, mais vocês vão alongar essa região, beleza? Sai um pouco da região inferior, vamos um pouquinho mais para cima. Região superior agora, tá? Um bem tradicional, aqui ó, cruzando o braço na frente do peito e fazendo uma força com o outro braço. Parece simples, mas percebam se o aluno de vocês está executando de maneira correta esse alongamento. Perguntem para ele se ele sente alongar, principalmente a região aqui do ombro e essa parte aqui das costas, ó. Então, gente, tem muita gente que ao fazer esse alongamento, de novo, acaba contraindo, faz força nesse braço aqui. E, na verdade, esse braço aqui que está cruzando, ele deve ficar totalmente solto e relaxado. E aí sim, com o braço contrário, é que eu vou aplicar a força, ó. Aí eu consigo puxar um pouco mais, tá? Então, tem que sempre tomar esses cuidados se o aluno está criando uma resistência ou não. Outro ponto importante, essa é comum assim, de acontecer também. O aluno está fazendo esse alongamento e ó, ele está tensionando toda a região ali da cervical, trapézio. Então, gente, primeira coisa, relaxa o ombro, relaxa esse braço aqui que vai ser alongado e vamos fazer uma força com o braço contrário. Tá? Detalhes aí para a gente ir ajustando na parte de alongamento. Outro alongamento, região do peitoral agora. Tá? Vou ficar de lado aqui para mostrar para vocês. Vou entrelaçar os dedos lá atrás e vou fazer uma força agora para trás, né? De leve também, ó. Sentir que está alongando a região peitoral já é o suficiente. Agora, se eu for pensar num aumento de flexibilidade, aí eu vou trabalhar com alongamento passivo para essa região, até porque a gente não consegue mais amplitude além dessa aqui, tá? Aí o personal vai ter que ajudar. Outro, gente, que é tradicional de tríceps, né? Então passei aqui, ó, a mão lá por cima do ombro, vem a outra mão, apoia no cotovelo e acaba puxando um pouquinho para baixo, ó. Mesmo detalhe, mesmo cuidado. Esse braço aqui que está sendo alongado, ele tem que estar solto, relaxado, tá? Enquanto o outro que vai aplicar a força. Aí temos também os alongamentos para a região do antebraço, né? Tanto parte de flexores quanto também de extensores. Esse aqui é bem simples, bem conhecido, né? A gente deixa o braço estendido, ó, e puxa os dedos para trás. A gente tem que manter o braço totalmente estendido, tá? Se flexionar aqui, ó, diminui essa ativação aqui, tá? Então, estendeu, ó, deixa alinhado, cuida, né? Para não tensionar, relaxa o ombro e puxa. Agora, para extensores, movimento contrário, tá? E para finalizar essa parte aqui, essa série sentada, eu faço os alongamentos de cervical, tá? Então, cabeça solta, relaxada,
só a mão faz uma forcinha para o lado. Cuidem, evitem tensões desnecessárias, tá? Então, relaxou o ombro, relaxou a cabeça, puxou um pouquinho para o lado. Quer sentir um pouquinho mais o trapézio lá no meio das costas? Fiquem olhando para um dos joelhos. Olha para um dos joelhos, tá? Vem o professor ou o próprio aluno, coloca a mão atrás da cabeça e faz um empurrãozinho lá para baixo, ó. Esse aqui vai puxar mais o lado contrário, tá? E eu vou fazer a mesma sequência para o outro lado. Primeiro, puxando para o lado e depois empurrando na diagonal. Olhei para o joelho contrário e empurrei atrás da cabeça. Para finalizar, vou fazer aquele frontal. De novo, cabeça bem solta, relaxei a cabeça, um leve empurrãozinho na parte de trás da cabeça, lá para baixo. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos ver. O pessoal tá aí, beleza, muito bem. Vamos lá. Fechei esse aqui, tá? Essa série sentada. Agora eu vou para o chão. E eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer os mesmos grupos musculares, os alongamentos dos mesmos grupos, também em outras posições, tá? Vamos sentar aqui no chão um pouquinho. Ó, já tinha mostrado para vocês lá sobre a parte posterior da coxa, tá? Então, deixei o joelho levemente flexionado, projetei o tronco na frente e vou até onde eu consigo, tá? Lembrem que se vocês deixarem o joelho estendido, é possível que sintam mais a panturrilha, tá? Ah, mas eu quero alongar só a panturrilha. Vamos lá. Posso ou cruzar os pés, tá? E me projetar lá para frente, assim eu já vou sentir, ou então colocar um pé em cima do outro. E eu vou lá em cima na ponta dos dedos. Tá? Por que eu deixo uma mão em cima da outra? Porque no teste que a gente vai fazer, no teste de flexibilidade, o protocolo exige que eu deixe uma mão sobre a outra. Tá? Então isso aqui, em termos de resultado, depois vai fazer diferença. Porque se o aluno for com uma das mãos à frente, obviamente ele consegue mais. Tá? Mas, seguindo o protocolo, coloca uma mão em cima da outra, ó, e projeto daí. Tá? Fiz a posterior da coxa, fiz panturrilha, agora vou para adutores, tá? Adutores bem tradicional também. Ó, juntei a sola dos pés, aproximei os calcanhares do meu corpo e aí eu posso simplesmente jogar o peso do corpo lá para frente ou posso ainda, ó, empurrar os joelhos para baixo com os cotovelos, certo? Esse é tranquilo, né? Vamos lá agora, parte de glúteo, glúteo médio principalmente. Vou deixar uma perna estendida à frente, passo a outra por cima, tá? Aí o que acontece? Vou girar o tronco para um lado e vou puxar a minha perna com o braço contrário. Ó, então girei o tronco para um lado, puxei a perna para o outro. De novo, gente, perna solta, relaxada, faz muita diferença. Experimentem fazer criando uma resistência e depois com a perna solta. E aí vocês vão me dizer qual que vocês sentem mais. Isso aqui serve para conscientizar o aluno também, tá? Aumento de consciência corporal. Bom, fiz do glúteo. Ah, agora tem da lombar, gente. Da lombar, eu prefiro fazer, na verdade, com os joelhos no chão, tá? E aí eu projeto o tronco lá na frente, ó, e venho sentando no meu calcanhar, tá? Não só para lombar, né? Para a coluna toda aí. Então esse aqui é o único que eu fujo um pouquinho dessa posição sentada. E aí aqueles de membro superior, muitos deles, aliás, quase, praticamente todos eles eu consigo fazer sentado no chão também. Como aquele de puxar o braço, tá? Para alongar o ombro e alongar as costas. Consigo fazer o peitoral também, tá? Consigo fazer o de tríceps. Consigo fazer os do antebraço e consigo fazer os de cervical. Beleza? Tranquilo, né? Ah, tem um detalhe importante, gente. Nesses alongamentos que eu faço na posição sentada, eu tenho uma dificuldade, tá, maior
só para alongar a região anterior da coxa, tá? Nesse caso aqui, sentado no chão, eu até consigo, quando eu coloco uma das pernas para trás, ó, e vou projetando o meu tronco também. Quanto mais eu projeto meu tronco para trás, mais eu sinto essa parte anterior da coxa. Mas agora, aquela série de alongamentos que eu fiz sentado na cadeira, eu não consigo alongar a região anterior da coxa. Aí o que eu faço? Nesse caso, eu faço em pé, de forma tradicional com o aluno, só para manter o equilíbrio e conseguir alongar todos os grupos musculares. Beleza? Vamos lá, última parte então. Agora, alongamentos na região de decúbito, deitado, tá? Vamos começar, ó, deitado aqui, parte posterior da coxa, tá? Então, elevo uma das pernas e venho trazendo ela em direção ao corpo. Joelho um pouquinho flexionado, ó. Tá, quero sentir mais a panturrilha. Vou tentar estender aqui a minha perna. Estender o meu joelho. Ó, aí venho trazendo para cima. E aí, gente, se o aluno conseguir, ó, ele puxa a pontinha dos pés. Aí vai sentir a panturrilha. Eu já tenho uma certa dificuldade, eu não tenho tanta mobilidade assim, tá? Mas tem gente que consegue pegar a ponta do pé e puxar. É uma possibilidade. Depois disso, alongamento de adutores. Ó, tô deitado aqui, juntei a sola dos pés e vou tentar puxar os meus pés para que fiquem próximos do corpo. E os joelhos eu vou levando para fora, tá? Então, ó, puxei, deixei a perna relaxada, tá? Faço uma forcinha só para baixo com os joelhos, enquanto isso eu venho puxando os pés para dentro. Aí eu vou alongando a parte interna, tá bom? Vamos lá, vou mudar para o glúteo agora. Ó, vou colocar uma perna em cima da coxa contrária e vou trazer essa coxa para cima, em direção ao corpo. Tirei um pouquinho o glúteo do chão, fico nessa posição, tá? Esse aqui, gente, tem muita gente que fazendo isso aqui, ó, já sente alongar, tá? Se o aluno não alongar assim, vocês vão estimular ele a puxar, então, a coxa para cima, tá? Ombro, vamos lá. Ombro a gente pode fazer igual a gente fez na posição sentada, tá? Dá para fazer tranquilamente aqui também. Agora, o de tríceps, gente, dá para fazer? Dá, mas tem que ter um pouquinho mais de consciência corporal. Por que eu digo isso? Se eu levar o braço para trás aqui, ó, e puxar, ele vai trancar, tá? Agora, se vocês tiverem mais, se o aluno de vocês tiver mobilidade articular, principalmente no ombro e no punho, ele vai conseguir, ó, deixar a mão bem próxima do ombro, deixo o meu braço solto e aí sim eu vou puxar para trás. Ó. Dessa maneira eu consigo alongar o tríceps, tá? Na posição deitada. Agora, se ele não tiver essa mobilidade aqui, a mão vai trancar no chão e eu não vou conseguir puxar lá para trás. Então tem esse detalhe, tá? Peitoral, como é que eu posso alongar o peitoral na posição deitada? Aqui, gente, eu vou abrir os meus braços e vou virar de lado. Ó, trago as minhas pernas para o lado. Ao mesmo tempo que eu estou alongando a região lombar, eu estou alongando também a região do peitoral. Tá? Quando for alongar o peitoral, sempre lembrar de deixar o cotovelo um pouquinho fletido. Tá? Vai estimular um pouquinho mais. Outro movimento aqui, outro alongamento que a gente pode fazer, os de antebraço. Né? Dá para fazer deitado tranquilamente com o aluno, só o que a gente não vai conseguir fazer na posição deitada são os alongamentos de cervical, porque justamente o chão vai limitar o movimento, beleza? Mas a gente consegue fazer também ali toda a sequência com praticamente todos os grupos musculares que eu fiz ali na posição sentada. Então, gente, de novo, é um leque de opções, tá? De alongamentos, de posições que vocês têm, e quanto mais vocês variarem aí os exercícios, as maneiras de fazer, mais vocês vão conseguir estimular e motivar os alunos de vocês. Mas lembrando que isso não é o suficiente, óbvio, para vocês chegarem nesse faturamento de 10 mil. É importante? Sim, é muito importante variação, progressão,
é importante motivar cada vez mais os alunos de vocês, mas vocês precisam ter conhecimentos também sobre como vender o trabalho de vocês, como divulgar o trabalho de vocês, como organizar, como deixar o trabalho de vocês mais profissional. É dessa maneira que vocês vão conseguir chegar nos 10 mil por mês. Tá bom? Vou ficar por aqui hoje, né? Com essas séries aí de alongamentos. Volto na terça-feira com mais uma live aqui no canal da Ativa. Caso vocês tenham sugestões, dúvidas, podem escrever nos comentários que eu respondo depois. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por quem esteve aqui comigo. Um bom final de semana e até terça!